Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Estamos animados por aí? Porque aqui nós estamos. Aqui nós estamos animados. Quarta-feira. Graças a Deus. Vamos que vamos. Continuando nossa leitura diária da Bíblia. Vamos orar para nós começarmos. Hoje nós iniciaremos onde nós paramos ontem, Josué capítulo 10. E vamos com a nossa trilha sonora dessa semana. Essa semana nós faremos aqui na chácara. Então vai ser assim. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede, pela saúde que o Senhor nos tem dado, pelo direcionamento que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Te louvamos porque Tu és bom, Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, fica conosco, descortina os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da Sua lei. Fica conosco, esteja conosco, Pai. Nos dê a Tua graça, sabedoria e entendimento. Te agradeço e bendigo o Teu nome. Amém. Amém. Então, nós iniciamos o livro de Josué. Vimos que Deus está com ele, assim como esteve com Moisés. Ele envia os espias à cidade de Jericó para ver como que eles eram. E eles vão para um prostíbulo e lá a prostituta Raabe é quem os recepciona e ela descobre que eles são israelitas. E o povo também ouve, conta para o rei. E ela teme muito mais ao Senhor do que ao próprio rei. Esconde eles, faz um acordo com eles, falando, olha, se vocês vierem, poupa a mim e a minha família. E eles fazem esse combinado, destrói Jericó. Deus dá a ordem que eles sitiem Jericó por 7 dias, em silêncio, apenas as trombetas tocam e vão lá, dão 7 voltas. E no 7º dia, quando as trombetas tocam, eles gritam com toda força, as muralhas caem e eles destroem a cidade. E aí eles dão continuidade, depois eles perdem uma guerra, porque eles desobedecem. Deus fala para ele que dos despojos não é para pegar nem nada que seja anátema, mas tem uma pessoa que ela pega esse despojo e Deus fala com Josué e Josué acaba matando Acã para tirar o pecado, Acã e sua família, né? Para tirar o pecado do meio do povo. E aí eles voltam lá e vencem. Eles tinham enviado 3.000 soldados. A história conta que lá tinha cerca de 300 famílias morando naquele lugar. E eles perderam essa batalha, fugindo. Mas aí Josué arrumou uma estratégia, destrói a cidade. E eles dão continuidade. Já circuncidaram todo mundo. Todo mundo agora nos eixos novamente. Então agora vamos ver a continuidade de como será essa história. Josué, capítulo 10. Ontem nós vimos que eles foram enganados pelos gibeonitas e fizeram uma aliança com eles. Porque Deus fala assim que não era para fazer aliança com ninguém. Mas os gibeonitas, eles enganam Josué, eles fazem uma pequena viagem, como se fosse uma viagem longa e tal, e dizem que
que são de longe. Na verdade, eles eram vizinhos. Então, nós vamos ver agora como que essa história vai findar. Eles fazem essa aliança, né? Enganam Josué. E agora Josué quer honrar o acordo. Afinal, é um homem de palavra, né? Então, vamos capítulo 10 de Josué. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara de Ai, e tinha destruído totalmente, e fizera Ai ao seu rei, como tinha feito em Jericó e ao seu rei, e o que os moradores de Gibeão fizeram, paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Uão, rei de Hebrom, e de Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e Derbi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, firamos de ferir, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, Adonisedeque fica chateado, como assim que os gibeonitas fizeram acordo? Vamos lá e vamos destruí-lo também. E aí ele pede ajuda de mais 4 reis. E Josué tem que cumprir o combinado dele, de ir lá e ajudar os gibeonitas. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires a tua mão e de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Então, a guerra era entre os 5 reis e os gibeonitas, mas Josué tem esse tratado para cumprir. Então, ele havia sido enganado, porém, ele fala: eu vou cumprir o meu tratado. E ele fala: por quanto os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele toda a gente de guerra, com ele todos os valentes e valorosos. Josué 10, versículo 7. Versículo 8 diz: E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque eu tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e os feriu até Azeca e Maquetá. E sucedeu que, fugindo eles de Israel, a descida de Bet-Heron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais do que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então eram 5 povos contra uma guerra muito grande. Precisou que o Senhor intervisse, sim, e porque era o povo de Israel, os gibeonitas, contra esses outros 5 reis. Então o Senhor teve que intervir e lançou essa chuva de pedras do céu, que matou muito mais do que o que eles mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na sua mão, dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ailon. Olha que coisa incrível. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do Reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, nós sabemos hoje
que não é o Sol que para, é a rotação da Terra em volta do Sol que muda. A Terra gira assim e o Sol vai mudando de posição. Então, o Senhor, com todo o seu poder, ele faz com que essa rotação da Terra pare. Não tem cabimento, isso era coisa para que nós fôssemos destruídos, a Terra fosse destruída, mas o Senhor tem poder para isso. É tanto que hoje há estudos da NASA que comprovam que há uma falha na cronologia, a falha de um dia. Então, é comprovado cientificamente que realmente houve essa falha no dia. Então, esse dia não existiu. Então, esse era para ter continuado e o Senhor para a rotação da Terra. E aqui é dito como o Sol parou, porque naquela época eles não entendiam como que funcionava. Mas o fato é, o Senhor prolonga todo um dia para que Josué continuasse a guerra. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Uau! Então, o Senhor para a rotação da terra, acrescenta esse dia, prolonga esse dia até que Josué destruísse todo o arraial. E tornou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Quando você conquista um rei, quando assim o rei é morto, todo o exército inimigo daquele perdedor, ele para. Então você consegue conquistar o exército inteiro, né? Então Josué prende os 5 reis, é o que nós vamos ver aqui. E só foi possível porque o Senhor agiu e pelejou por eles, né? Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre elas homens e os guarda. Então, eles estão na caverna, ele fala: vão lá e tranquem a caverna com grandes pedras. Porque vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri até que ficarem atrás. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. A confiança de Josué. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir a grande ferida até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado das cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué e o arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois, versículo 22 do capítulo 10. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães de gente de guerra que com eles foram: chegai e pôde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espantei. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e o pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem aos que tirassem dos madeiros, e os lançaram na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até os dias de hoje. Interessante que naquela época os cananeus tinham também o sol como um deus. E aí Deus mostra o seu grande domínio sobre o sol, fazendo com que esse dia se prolongasse. Então Deus, ele pode mexer no tempo ao nosso favor. E é Deus quem ganha as nossas grandes batalhas, né? Ele que peleja por nós.
E Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia, versículo 28, naquele mesmo dia tomou José a Maquedá, feriu a fio a espada e destruiu seu rei, e eles e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez o Senhor ao rei de Maquedá, como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. Ele começa a conquistar aos poucos a terra de Canaã. Então ele vai conquistando as cidades. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel e tomou-os no dia seguinte e feriu a fio da espada e toda ela a alma que vivia, que nela havia, conforme tudo que fizeram a Libina. Então Orão, o rei de Gezé, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, e a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou a Laquis, a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e feriram a fio da espada e toda a alma que nela havia. Destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon, a Hebron, e pelejaram contra ela, e tomaram e feriram a fio da espada. Assim, ao rei como todas as cidades e toda a alma que nela havia, e ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram Eglon e Josué. Destruiu totalmente a ela e toda a alma que nela havia. E ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram a Eglon, e Josué destruiu totalmente a ela e toda a alma. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a como o seu rei e todas as suas cidades, e feriu a fio da espada e toda a alma que nela havia. Destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Líbina e ao seu rei, assim fizera a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele retornou ao arraial em Gilgal. Uau, que missão, né, gente? Saíram e pelejaram, e hoje nós temos a nossa guerra que nós vencemos em oração, né? Nossas guerras nós vencemos oração, e o Senhor vai pelejando por nós, juntamente conosco. E as vitórias de José sobre os diversos reis. Então vamos continuar, capítulo 11. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiro a Joabe, rei de Madom, e ao rei de Sihon, e ao rei de Aksaf, e os reis que estavam no norte das montanhas, na campina do sul, e Quinerente, e nas planícies em Nafote-dor, da banda do mar, e aos cananeus do oriente e do ocidente. Olha como eles estão se unindo agora para tentar destruir, para vencer Josué. Saíram, pois, estes e todos o seu exército com ele, muito povo e muitas multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis ajuntaram e vieram para acamparem junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimará a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas do Merom, e deram neles de repente. Olha como que Deus faz. Deus dá é como se fosse uma enchente, né? E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e feriram e seguiram até a grande Sidom, até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa e o oriente, e feriram-os até que não lhes deixarem nenhum.
E fez Josué como o Senhor lhe disse, e os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou Azor, e feriu a espada do rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos os reinos, e toda a alma que nela havia feriram a fim da espada. Então, olha só, a guerra parecia ser muito maior do que eles aqui. Afinal, eram vários reis, diversos reis. E Deus falou assim, não se preocupe, porque eu estarei contigo nessa peleja, né? E Deus manda esse rio, essa água, e essa água faz com que muitos caem, carros atolem, etc. E Josué consegue, mais uma vez, vencer a guerra. E Josué respeita, né, e faz de imediato o que Deus pediu. Deus fala para ele que os cavalos e os carros e queima tudo, né? Tira eles das carruagens, tira os cavalos, né? Desjarretou aqui e queime tudo. E Josué é obediente e vai fazendo. 12. Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os reis e o feriu a fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Josué estava bem treinado, né? Josué estava aqui sendo forte e corajoso, como o Senhor disse para ele. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou, e todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo. Está cumprindo a risca aqui. No versículo 20. Porquanto o Senhor vinha que o seu coração endurecesse para sair ao encontro a Israel na guerra. Voltando aqui o 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, porque por guerra as tomaram todas. Então, o único acordo aqui era com os moradores de Gibeão. E o Senhor vinha com o seu coração fazer com que o seu coração endurecesse para sair ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, porque senão para não se ter piedade deles, mas para o destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então eles endureciam, começavam a guerra, e o Senhor ia lá e mostrava mais uma vez que ele era Deus, e eles os destruíram. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins nas montanhas de Hebron, de Enadá. Lembra quem eram os anaquins? E das montanhas de Dabi e de Anabe, e todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram no resto de Gaza, em Gate e em Asdof. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos. E a terra repousou da guerra. Houve paz aqui, né? Tá falando que aí, então eles descansaram um pouco, né? Porque descanso, né, gente? Descanso é necessário. Ninguém consegue viver só guerreando o tempo inteiro. As terras que Moisés deu às duas meias tribos. Estes, pois, são os reis da terra, dos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Armon até o monte de Hermon, e toda a planície de Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, ele assenhorava desde Aroê até a borda do ribeiro de Armon, e desde o ribeiro até a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a Capina até o mar de Quirenete, para o oriente, e até o mar da Campina e o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo da espiga, como também o termo de Og, o rei de Bazã, que era do resto dos gigantes que habitavam em
Astarote e em Edrei. E assenhorava do Monte Hermon e ao Salca e toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Macateus, e a metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. E a estes Moisés, servo do Senhor, os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra em possessão aos Rubenitas. Aqui ele está explicando a terra que Rubens, a tribo de Ruben, pegou antes de entrarem passarem pelo Jordão. Então, os 31 reis que Josué feriu, e estes são os reis da terra, aos quais Josué, os filhos de Israel, feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Então, ele vai falando o nome dos reis, né? Os que haviam nas montanhas, nas planícies, das campinas, desde a descida das águas até o deserto, para o sul, entre os heteus e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Lembra que esses eram os nomes que Deus sempre falava para Abraão e reforçava na época de Moisés, que ele daria essas terras. Então, Josué vai conquistando o rei de Jericó, o rei de Ai, o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laquis, Eglon, o rei de Gezer, o de Debir, o de Geder, o de Orba, Arade, Libina, Adulão, Maquedá, Betel, de Tapuã, o rei de Éfer, o de Afeca, o de Lazaron, o Madom, o de Azor. Olha quantas conquistas que eles foram tendo. O rei de Sirom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o de Quedes, o Joqueneão, que ficava na região do Carmelo, o rei de Dor, de Nafdor, o rei de Goim, o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Uau! 31 reis ao todo. Olha quantas conquistas. E Josué agora vai repartir a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse o Senhor: já estás velhos, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, ainda tem muita conquista pela frente, porque eles vão conquistando aos pouquinhos. Então, José agora precisa ser específico nas divisões das terras, né? Porque eles estão ali, eles estão ali alojados, já conquistaram vários lugares, e eles precisam distribuir as tribos conforme ordenara Moisés. Então, ele vai agora e fala assim: reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Lembra, porque as outras estão antes do Jordão. Com a outra meia tribo dos Ribonitas e os Gaditas já receberam sua herança, a quais lhe deu Moisés, além do Jordão, para o Oriente, como já tinha dado Moisés, servo do Senhor. E aí ele vai e fala: desde Aroé até a borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até o termo dos filhos de Jaã. E aí ele vai distribuindo, e somente a tribo de Levi não lhe deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. E versículo 15. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi ao seu termo desde Aroé, que está às bordas do ribeiro de Armon. Então, essa aqui é a divisão das tribos. Eles vão dividindo cada tribo com o seu espaço. E aqui tem as
definições. Eles vão repetindo toda a história de como foi, né? Aqui ele vai contando a história de como que como que Moisés deu a Rúben e a tribo de Dan, e também deu aqui no 29 como que foi a meia tribo de Manassés. Tudo isso nós já lemos, nós já sabemos como que foi essa conquista. E ele conta como que Moisés repartiu a herança. E fala de novo que a tribo de Levi não tem terras, porque eles vão conseguir pedaços de terra dentro de cada tribo, várias cidades. A gente vai ver mais aqui à frente as cidades que eles vão residir para que todos eles tivessem acesso uma forma ao líder espiritual, a eles poderem sacrificar, fazer seus sacrifícios de arrependimento, de adoração, as ofertas, etc. Então, dentro de cada região da tribo, haveria os espaços dos levitas. Então, Josué vai dar a Caleb a herança de Hebron. Por quê? Vocês lembram que quando eles foram, os 12 espias, entrar em Canaã, só Josué e Caleb que acreditaram que eles eram capazes ali com Deus, juntamente com Deus, de conquistar essa terra. E Deus se agrada muito de Caleb, porque na região do Hebron é onde havia os gigantes e eles estavam assustados. E aí Caleb, ele é tão firme e fala, não, nós vamos conquistar sim. E Deus promete, fala para Moisés que a terra de Hebron, que é justamente essa terra, que ela seria de Caleb. Então vamos lá ver como que isso sucedeu agora, anos depois. Capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais da tribo dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Lá no 6, fala assim. Ele torna a repetir a história que a gente acabou de falar. E no 6 ele fala assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabe as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Lembra quando nós dois fomos lá? Então você lembra o que Deus falou. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra e lhe trouxe resposta como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele está lembrando Josué de tudo que aconteceu, que é exatamente isso que eu contei a vocês agora. Então, no versículo 11, ele fala assim: eu hoje ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, tal agora é a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Ele fala, cara, eu tô velho, mas a minha força ainda é igual. Eu tenho a mesma vontade, eu tenho o mesmo ímpeto para conquistar a terra de Hebron. Agora, pois, dai-me este monte em que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali. Esses anaquins são gigantes. Grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para o expedir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Porquanto Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome Hebron, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. E vocês lembram que Hebron é aquela terra que Abraão comprou quando Sara faleceu? Sara morreu, ele era nômade, mas aí ele fala assim, me vende esse pedaço de terra, me vende essa terra que eu vou sepultar a minha esposa. Essa é aquela terra que Abraão comprou lá atrás. E agora, essas tribos vão ser definidas por sorteio.
E a sorte da tribo dos filhos de Israel, das filhos de Judá, segundo as famílias, caiu para o sul, até o termo do Edom. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai do sul até a subida de Acrabim, e passa de Zim. E aí eles vão dando toda a localização, e passa por tal lugar, por Asmon, e sai no ribeiro do Egito, e até a banda do sul. Porém, do oriente será o mar, e ele vai dando as extremidades, ó, que vai até a extremidade do Jordão. E termo subirá a Bet-Olga e passará ao norte de Bet-Arbá e tudo. Então, eles vão falando aqui quais são de onde até onde essas tribos irão reinar, né? Cada um. O seu pedaço vai até ali, passa não sei por onde, passa pelo rio e vai até a tudo. Mas Caleb, ele deu a parte do meio, né? Que é a cidade, lá o lugar de Hebron. E aí, olha a história continuando sobre Caleb. Mas a Caleb, filho de Jefoné, versículo 13 do capítulo 15. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte do meio dos filhos de Judá, conforme dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, que este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã, Talmai, gerados de Anak. Depois nós vamos descobrir como foi isso aqui. Então, ele tira ali os 3 gigantes que restavam. E dali subiu os habitantes de Derbi, e foram dantes o nome de Derbi, Kiriat Sefer. E disse Caleb, quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. O que acontece? Já tinha sido expulsados 3 e sobrou esse outro gigante. Mas Caleb já era idoso. Nós vimos aqui que ele é um senhor com mais de 80 anos. Então, ele usa de estratégia. Ele tem uma filha chamada Axa e ele fala, quem destruir esse gigante, eu darei a minha filha como prêmio. Então, tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Lá na frente, gente, nós vamos ver a história no livro de Juízes. A história, como foi interessante esse casamento, essa conquista aqui. Porque Otiniel conhecia Axa, afinal eles eram primos, mesma tribo. E ela deveria ser uma mulher interessante, porque ele chegar a ponto de falar, eu vou lá derrotar o gigante por causa dessa mulher. Não é qualquer mulher, gente. Com certeza não é qualquer mulher que alguém vai ter coragem de enfrentar um gigante, pegar uma jornada dessa, né? Vou enfrentar uma batalha dessa por causa de uma mulher. Provavelmente nós temos algo a aprender com ela, mas nós vamos aprender isso lá no livro de Juízes, tá bom? Então, Otiniel vai lá, conquista e casa-se com Axa. E no 18 diz, sucedeu que vindo a ele, o persuadiu e pedisse o campo a seu pai. Ela se apeou do jumento, então Caleb lhe disse, o que é que tens? E ela disse, dai-me uma bênção, pois me deste a terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e as fontes inferiores. E olha que interessante, o Otiniel casa com a Axa, e ela vai lá e fala assim, vai lá e pede pro meu pai uma terra com água. E ele não vai. Mas ela vai até o pai dela. Ela não reclama de nada. Ele só percebe que ela quer algo. Quando ela desce do jumento, ele fala assim, o que você tem? O que você quer? O pai conhece a filha. E ela fala, me dá uma bênção. Eu preciso de água com terra. Porque ela tá indo casar, ela tá indo montar uma família. E ela fala, eu preciso de sustento. Uma terra seca, o que eu vou fazer numa terra seca? Então, ele dá terras para ela que tem, quando fala de águas superiores, ele tem águas na parte de cima da terra e as inferiores na parte, então eles vão morar ali no meio, tem a parte água que ela pode negociar, porque a água era fonte de renda para eles. Lembra que tem confusão por causa de poços, lembra de Jacó, que o povo brigava por causa de água, e eles vendem água para quem passa por ali. Então, ela tem uma bênção ali. Mulher corajosa. Então, vamos lá. E essa é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo suas famílias.
E aí ele começa a falar da extremidade da tribo dos filhos de Judá até Edom, até o Dom, que vai para o sul, Cabzeel, de Jagur. E ele vai dando o nome de cada família, onde eles vão ficar, qual planície que é e tal, quais as cidades. E depois, isso tudo da tribo de Judá, tá? Que é toda a divisão das famílias da tribo de Judá, capítulo 15. E agora vem o capítulo 16, da herança dos filhos de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa o termo de Asquita até Atarote e desce para a banda do Oriente e o termo de Jaflete. E aqui eles vão falando qual é, no capítulo 16, vai falando da meia tribo, que é a tribo de Efraim, que é um dos filhos de José. Ele vai falando como que foi, como eles alcançaram essa bênção, tanto a tribo de Efraim quanto a tribo de Manassés. E que eles habitam ali em Gezer. E aí o que acontece? Eles não expulsam os cananeus daquela região. Lembra que eles vão ter inimigos no futuro, porque algumas pessoas continuam morando, algumas cidades eles continuam vizinhos, então daqui a pouco isso vai ser complicado. Então vamos lá. Do capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés, que é no capítulo 17. Também caiu a sorte da tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve Gileade e Bazã. E também os filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, filhos de Abiezer, os filhos de Eleque. E aí ele vai falando cada família, qual lugar. Lembra das meninas que foram lá e reclamar que elas eram da família de Manassés, que o pai era Zelofeade e ele morreu no deserto, e aí elas vão, Milca, Macla, Noa, Ogla e Tirza, elas vão lá e pedem as terras para ela, e Deus fala que elas realmente têm direito, que elas devem casar, porém, com homens da mesma tribo, para que a herança delas, que é a terra da tribo dela, não seja passada para outra herança. E aí ele vai falando quais as terras que o pessoal vai adquirindo. E fala no 10, Efraim no sul e Manassés ao norte, e o mar era seu termo, quer dizer, a divisa. Pelo norte tocava em Aser, que vai até o Aser, que pelo oriente encontrava na tribo de Issacar. Então, aqui está dando as coordenadas onde eram as tribos. Como a gente não está tendo nenhum mapa aqui, não tem como eu ficar mostrando para vocês, não tem essa necessidade de eu ler as fronteiras, quem fronteava com quem, tá? Por isso que eu tô pulando assim, porque é importante a gente entender como que foi dividida a terra. Uma hora que eu tiver recurso, que eu conseguir mostrar o mapa para vocês, e aí Deus proverá, fica mais fácil, porque não adianta eu ficar falando assim, a fulano confrontava com C. É importante você entender quais as tribos estão divididas e como que foi essa divisão, histórias importantes como a das filhas de Zelofeade, histórias importantes como a Hebron, que ficou para Caleb, porque eles eram mesma tribo, mas eles dividiram agora as famílias dentro dessas tribos ali também. Além de falar, a tribo de fulano vai ficar nessa região, confronta com fulano, confronta com ciclano, também tem as famílias que vão ficar ali dentro, tá? E no capítulo 18, eles vão falar sobre o tabernáculo que é levantado em Siló. Vimos aqui como foi a divisão das tribos. E agora vamos ver como foi esse levantamento do tabernáculo. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Lembra que Deus Moisés fala com eles e fala, olha, vocês vão conquistar, mas você precisa de um lugar
para congregar, para vocês reunirem, para fazer sacrifício. Então, aqui eles estão construindo, vão levantar a tenda do tabernáculo. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes a possuir terra que o Senhor nos deu, vossos pais vos deu? E de cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envio, e se levantem, e corram a terra, e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. A casa de José é Manassés e Efraim. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim até descrita, para que eu aqui lance sorte perante o Senhor, o seu Deus. Aqui ele está repetindo. Vocês vão andar por essas terras, vão mapear ela para mim, vão fazer um mapinha, e aí eu vou dividir aqui e vamos sortear quem vai ficar aonde, tá? E aí eles continuam falando, 7. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben, a minha tribo de Manassés, tomaram a herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhe deu Moisés, servo do Senhor. Está repetindo toda essa história que nós já acabamos de falar. Então, no versículo 10, e ali reparte parte B, repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as divisões. Então, a gente quer ter acesso às promessas do Senhor, a gente tem que trabalhar. A gente tem que mapear o que nós temos ali e começar a trabalhar. A herança de Benjamim, versículo 11. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia ao lado de Jericó. E aqui está falando, ele vai falando as fronteiras dele. Passa de frente de Abará, desce até Abará, e passa pelo lado de Bet-Ogla e tal. E aí ele fala que as cidades, no 21, as cidades dos filhos das tribos, dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, foram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Queze, Bet-Arabá, Zeramaim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quená. E aí ele vai falando várias cidades e tal. A herança de Simeão, aí ele vem. E saiu a sorte de Simeão, da tribo dos filhos de Simeão, segundo a sua família, e foi herança no meio da herança dos filhos de Judá. E aí ele vai, e tiveram sua herança Berseba, Seba, Molada, e ele vai falando um por um. Depois ele fala sobre a herança dos filhos de Zebulon e Isacar, depois as de Aser e Naphtali, e depois a herança de Dan. E agora, no 20, ele vai estabelecer as cidades refúgio. Já dispersamos todas as tribos, colocamos cada uma conforme esse mapa. Se os irmãos quiserem ver certinho, a grande maioria das Bíblias, elas trazem esse mapa, ou pela internet. Então, para vocês entenderem, ele está falando aqui, eles vão colocar o tabernáculo aqui em Siló, nessa tribo de Efraim. Então é importante você entender como que foi, é só olhar o mapinha. Por isso que eu não tô dando as fronteiras aqui, porque vai ficar meio perdido na nossa cabeça. São coisas que a gente precisa visualizar para entender melhor. Então, tem na internet, tem nas Bíblias, vocês dão uma olhadinha no mapa e vê onde cada tribo ficou. Porque lá na frente, quando a gente estiver vendo reis, nós vamos ver que os reis, depois da morte de Salomão, vai dividir o reino. Antes tinha só o reino sul, aqui da tribo de Judá, a tribo de Judá, Manassés e Efraim, são 3 reinos, e tribo de Dani, e lá para cima tem todos os outros reinos. Então isso vai ser importante a gente ter essa noção de localização. Essa parte é importante, sim. Eu não estou lendo ela detalhadamente, porque a gente não está conseguindo visualizar. Mas lá na frente, quando a gente for estudar os reis, isso é importante a gente entender onde eles ficaram, tá bom? Nada demais, nada difícil, mas sim importante. Então, no capítulo 20, estabeleceram
estabelecem as cidades refúgio. Lembra que Moisés falou, olha, eu preciso que vocês façam as cidades refúgio, porque caso haja alguma morte por acidente, alguém matou, sei lá, legítima defesa, para a pessoa não ser morta ali, o assassino, digamos assim, ele não receber a pena de morte, ele teria que ter uma cidade refúgio para eles. Então agora Josué vai estabelecer essas cidades. Falou mais o Senhor a Josué dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, quer dizer, com vontade, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue, porque geralmente a família vai querer se vingar, né, gente? E fugindo para alguma daquelas cidades e pôr-se perante os ouvidos dos anciãos da cidade, então tomarão consigo na cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intento ou não aborrecia dantes, e habitará na mesma cidade, até que ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá para a sua cidade, a sua casa. Então ele tinha que passar. Vocês já devem ter ouvido hoje, nos nossos tempos, isso se chama... Isso existe até hoje, gente. Eu esqueci a palavra técnica do mundo jurídico. Esqueci a palavra técnica, me perdoe, mas até hoje tem pessoas que saem de outros países, vêm se a pessoa acontecer alguma coisa, ela foi investigada e tal, e ela pede refúgio, e aí o país acolhe ela, e eu esqueci, me perdoe se eu lembrar, eu falo até o final. Essa palavra técnica é onde aquele país não pode vir e fazer alguma coisa com a pessoa, tá? Isso existe até hoje. Então, existiam essas cidades refúgio para proteger alguém, né? E ela deveria ficar lá até que o sumo sacerdote dessa cidade morresse. Depois que o sumo sacerdote morreu, ela estava livre para voltar para sua cidade natal. Então, eles definem quais serão essas cidades. Porque não era uma cidade feita só com esse tipo de pessoas. Era uma cidade normal. Mas aí falava assim, Goiânia vai ser uma cidade refúgio. Porto Alegre será uma cidade refúgio. Entende? Mais ou menos isso. As cidades da tribo de Levi. Agora nós vamos ver quais são as cidades que os sacerdotes habitarão, já que eles não têm essa terra. Então, os cabeças, capítulo 21 de Josué. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais da tribo dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo, o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que nos dessem cidades para habitar os seus arrebaldes para nossos animais. Então, não é só a família de Arão, que eram levitas, era toda a descendência da tribo de Levi. Arão, que foi escolhido como sumo sacerdote na época de Moisés, e agora Eleazar, que é filho dele, que está ali na posição de sumo sacerdote, eles tinham também outras famílias, que também faziam parte das famílias dos levitas. E o que acontece? Eles chegam e falam assim, tá, e nós? Como que nós vamos ficar? Né? Então, agora começa essa divisão das cidades onde os levitas irão existir os seus arrabaldes. Arrabaldes é a terra onde eles eles possam criar os animais deles, que eles recebem como ofertas para o sustento deles e etc. Então, eles deram aos levitas, por sua herança, conforme dito o Senhor, estas cidades e seus arrabaldes. E saiu sorte para a família dos coatitas, filhos de Arão, lembra? O sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Então, aos coatitas, 13 cidades dentro dessas tribos. Aos outros filhos de Coate caiu por sorte das famílias de Efraim e da tribo de Dan
e da meia tribo de Manassés 10 cidades. Eu sei que no total são 48. E aos filhos de Gerson caíram por sorte da família da tribo de Sacar e da tribo de Assé e da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés. Olha que interessante, não tinha escolha, era sorteio. Então, os levitas da família de Coate, então o sorteio deles foi, olha, vocês vão morar lá nas tribos de Efraim, e Dan e a meia tribo de Manassés. Entende? Então, foi assim que foi dividido. Os de Gerson para a tribo de Sacar, Naphtali e Manassés. Aos filhos de Merari, que era outra família de levitas, segundo a tribo de Ruben, a tribo de Gade e Zebulon. Só foram 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, os levitas, essas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Então, dentre essas 12 tribos, 48 cidades eram cidades que os levitas habitariam. E deram mais da tribo dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, dessas cidades, por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor dela. Porém, o campo da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jeftoné, por sua possessão. Olha onde foram os filhos de Arão, morar lá em Hebron, juntamente com Calebe. Calebe fica nas regiões, eles ficam dentro da cidade aqui. E aí eles continuam. Os filhos de Arão, sacerdote, deram refúgio ao homicida, o refúgio do homicida, Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes. Então, Arão ficaram nessas cidades. E aí ele vai falando o nome de todas as cidades, tá, gente? Que é o que ele já expliquei para vocês. Da tribo de Zacá, e ele vai falando, como nós já sabemos, eles vão falando aqui o nome das cidades que cada um vai falar, porque eles falam primeiro a quantidade, né? 12 cidades, 10 cidades. E aqui agora, no capítulo 21, ele fala o nome dessas cidades. No capítulo 22, Josué abençoa e manda para as suas casas 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, que eram os que estavam além do Jordão, lembra? Os vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiverem cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos por agora, e ide às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Lembra que eles fizeram um combinado? Moisés, nós queremos ficar aqui, essa terra é boa, não queremos passar o Jordão. Mas a gente se compromete em lutar as guerras com eles. E assim fizeram, deixaram as mulheres, os animais, as crianças e os homens das tribos de Judá, de Dan e de Manassés. Eles foram e ficaram lutando todas essas conquistas que nós vimos hoje. Todas essas mais de 30 cidades aí que foram conquistadas e tal, ele passou todo o tempo. Então, aqui no capítulo 22, Josué chama eles, todos esses homens, e fala: olha, vocês realmente cumpriram o acordo, ficaram com a gente, então vocês agora podem voltar, já estamos vivendo em paz, podem voltar para suas terras. E no versículo 6, assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã, meia tribo de Manassés, e aí ele conta aqui de novo que entre daquém do Jordão para o ocidente, enviou-os a Josué também às suas tendas e o abençoou. E foi dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal e com ferro e com muitíssimas vestes, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. E aí ele vai presenteando ele com aquilo que eles já conquistaram. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão,
e que os foram feitos possuidores, conforme dito do Senhor. E agora eles vão fazer um altar, o altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Ó, bonito. E ouviram os filhos de Israel a dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar em frente à terra de Canaã, nos limites do Jordão, na banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, cada casa paterna, um príncipe de toda a tribo de Israel, e de cada um era um cabeça da casa dos seus pais nos milhares de Israel. E vindo a eles, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta, que com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar-vos contra o Senhor? Foi-nos poupa a iniquidade de pior, que ainda está o dia de hoje, e já não estamos purificados, ainda que houvesse castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonarias o Senhor? Será que, rebelando-se contra o Senhor, amanhã irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, essa terra da vossa possessão, é imunda. Passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. E tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Então eles se revoltaram, o pessoal daqui, do lado de cá, de todas essas tribos, falaram: como assim? Nós temos o tabernáculo lá e vocês vêm e edificam esse altar? Estão se rebelando contra o Senhor? Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante a Deus, ao anátema? Ele fala: vocês esqueceram do que aconteceu com Acã, quando ele pegou aquelas coisas que eram anátema? Então, e não veio a ira de Deus sobre a congregação de Israel? Assim aquele homem não morreu só a sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, ele sabe, e Israel mesmo saberá, que foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Hoje não nos preserveis. Se nós edificarmos um altar e nos tornar de após o Senhor, para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo nos requeira. Eles estão falando aqui, ó, se nós fizermos qualquer coisa para outro Deus, Deus mesmo pode nos matar. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão e a falar os vossos filhos, dizendo: Que tende vós contra o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e não tendes partes, e não temos parte do Senhor, e assim bem poderia vossos filhos fazer desistir a vossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, como os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã: os nossos filhos não tendes partes no Senhor. Na verdade, eles querem... Gente, está acontecendo um incidente, vocês me dão um minuto. Preciso avisar meu pai.
ele pra ir lá, por favor. Aqui é chácara, né? Então tem essas coisas. Me desculpem, voltei. Só pro meu pai ali dar um socorro pro animal dele. E o que acontece? E eles falam, não, nós não fizemos isso aqui para sacrifício. É para lembrar que nós somos um povo só. Deus prometeu a terra depois do Jordão, mas nós estamos do lado de cá, mas nós somos o mesmo povo. E isso é para que os filhos, eles lembrem disso. Pelo que dissemos, versículo 28, quando for que amanhã assim vos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunha entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, o que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos vossos olhos. Eles falam, então foi para isso que vocês construíram, não foram para adoração, sacrifícios, etc. E disse Finéias, filho de Eleazar, Finéias era o sacerdote, filho do sumo sacerdote Eleazar, que era filho de Arão. Ele disse aos filhos de Ruben, de Gade e os Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, e os filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. E apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir contra eles em exército para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome de Ede, para que seja por testemunho entre nós e o Senhor, que o Senhor é Deus. Então, eles estão aqui cumprindo, tão na íntegra agora, eles falam assim, como assim? Nossos próprios irmãos vão lá e constroem altares, mas quando eles chegam, eles veem que a intencionalidade deles não era para sacrifício, era falar assim, olha, nós estamos do lado de cá do rio, nós estamos aqui essas três, mas nós somos o mesmo povo que eles, é apenas um memorial. E hoje nós paramos a nossa leitura por aqui, no capítulo 23. No capítulo... até o 23, eu li até o 22, né? Então, vamos ler o 23, gente, que isso, até o 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor, perdão. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciões e os seus anciãos e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais e disse-lhes, eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor Deus vosso Deus fez todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por nós. Ele está falando, olha, eu já estou velho, mas vocês já viram tudo que o Senhor fez por nós nessa jornada. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos e as nações que ficaram desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. E aí ele vai falando, tá lembrando aqui tudo que já aconteceu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes, para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis em estas nações que ainda ficaram conosco,
e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já foi tem dito. E ele está aqui falando, olha, eu sou velho, mas vocês vão continuar a vida, vocês vão continuar vivendo, Deus vai continuar com vocês. Um homem só vai ser capaz de matar 1000. Não se dobrem a outros deuses. Não faça nem menção ao nome deles. E não vos inclineis. E ele está orientando o povo aqui a não se permitirem, a se contaminarem. Portanto, guardai muito vossa alma, para que amardes o Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos chegardes os restos dessas nações que ainda ficam convosco, e com ela vos aparentardes, e a vós e a elas entrardes, e a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós. Então, se começar a misturar todo mundo, casando com todo mundo, e virar aquela salada, vocês não forem mais esse povo separado, certamente que o Senhor não continuará mais lutando por vocês, né? Não vai mais expulsar elas de diante de vós. Aliás, são as próprias alianças, né? Mas vos serão por laço e rede e aceite às vossas costas e espinho aos vossos olhos, até que perecerás desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que Deus de vós, o Senhor, vosso Deus, todas as sobrevierem, nem delas caiu uma só palavra. Ele está explicando aqui, gente, Deus, tudo que ele falou, ele cumpriu até agora. Então, se permanecerdes, ele continuará cumprindo. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre todas vós aquelas más coisas que até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor. Ele está falando assim, Deus cumpriu todas as promessas deles. Deus é benigno e dá todas as bênçãos deles. Mas se vocês também não cumprir, ele irá destruir e trazer más coisas até destruir todos vocês. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servistes todos os deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis para a boa terra que vos deu. Então, ele termina aqui aconselhando, né? Hoje terminamos aqui ele aconselhando, e amanhã ele traz à memória tudo que Deus fez por eles. Amanhã nós continuaremos, entraremos no livro de Juízes e veremos qual será o primeiro juiz, como será essas lutas, histórias desses homens, o porquê dessa situação, porque nós vimos que ficaram bastante cananeus ali, ainda tem muitas cidades a serem conquistadas, e eles agora são vizinhos, estão vivendo ali de boa, mas vai chegar momentos em que essas pessoas vão desagradar e eles vão se contaminar também, enfim, e aí começa uma nova etapa da vida dos israelitas, tá bom? Eu agradeço a cada um que ficou até aqui, desculpa os contratempos, mas vamos continuar firmes e fortes. Eu fico firme daqui, você fica firme daí, e nós vamos vencer, e dentro desses 99 dias, nós iremos completar a leitura e ter uma compreensão geral da Bíblia. Porque às vezes nós lemos, a gente lê um livro, lê um outro, mas essa leitura que nós estamos fazendo é para nós termos uma compreensão completa da sequência de cada livro. Apesar de nós não estarmos lendo ela em ordem cronológica, nós vamos compreender todos os acontecimentos de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Muito obrigada, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.